Olá a todos e todas, eu sou a Manuela Aquino, do setor de educação da MST, e hoje estarei com vocês em mais uma análise de conjuntura semanal. O tema de hoje vai ser sobre educação e a questão do retorno às aulas no meio da pandemia. Então, para a gente primeiro começar a conversar um pouquinho sobre isso, a gente tem que entender que esse momento da pandemia, ela traz para a gente, para além de um cenário novo, dessas questões sanitárias e saúde, mas ela já demonstra e acirra um processo que já estava existente na nossa sociedade, que são as crises políticas, econômicas e sociais. Então nós temos acompanhado cada vez mais a explicitação das desigualdades sociais no nosso país. E a educação também não está fora desse contexto. Logo no começo da pandemia, o governo federal decretou a medida provisória 934. Essa medida suspendia o calendário escolar, porém ela mantinha e manteve até agora as 800 horas do ano letivo. Isso implicou o que nós temos acompanhado de um avanço da educação à distância. Esse processo também não é novo. Então, a gente também tem que contextualizar a educação à distância em um processo que já existia. A gente tem que entender que os empresários têm, de fato, interesse na educação. E cada vez mais agora vem se acirrando e várias experiências nesse sentido. Então, a compreensão que existe é que a educação é uma mercadoria e que existe a possibilidade de cada vez mais a transferência de recursos da educação pública para a educação privada através das privatizações. Nós do MST não somos contra o uso da tecnologia na educação, mas nós colocamos algumas questões em relação a isso. Primeiro, é da própria concepção que nós, enquanto movimento, nesses 36 anos, construímos do que é uma educação. E não é essa educação limitada à questão do ensino, que é o que está colocado agora para a gente. Então, como que a gente trabalha a educação de uma forma mais ampla, da formação humana, da identidade, da cultura, dos valores? Essa é uma primeira questão que a própria educação à distância não consegue contemplar. Uma segunda questão é que evidencia as desigualdades em relação às tecnologias, a dificuldade de acesso a essas tecnologias, da internet, do próprio ambiente de estudo. E também, entre outras várias, a própria precarização do trabalho docente. Então, nós temos acompanhado, desde o ensino básico até o ensino superior, uma questão da demissão em massa de professores e professoras, como também, por meio dessas tecnologias, a gente vem cada vez mais restringir e controlar os conteúdos e a liberdade de cátedra, que para a gente é tão caro e tão importante nesse período. Para além disso, a gente vem acompanhando nesse momento toda uma pressão de retorno às aulas. Então, que as crianças, os adolescentes, os jovens possam retornar às aulas. A gente tem que entender qual é o contexto que nós estamos vivendo nesse momento. Então, infelizmente, o Brasil bateu um número de 100 mil mortes pelo Covid-19. São 100 mil pessoas que perderam a vida, com familiares, amigos que estão sendo afetados diretamente e não tem preço, a vida das pessoas. E pensando nesse sentido, a gente tem que entender também qual é a postura que o governo federal, principalmente, tem tido em relação ao cuidado da nossa própria vida. Se a gente for pensar, as declarações que já existiram, então, que é uma gripezinha, que essa questão da pandemia é uma histeria, que esses números não estão sendo contabilizados. Então, essa postura também é responsável, de fato, por esse genocídio que está acontecendo. Então, não é só uma política negacionista em relação às mortes e às vidas que estão sendo perdidas, mas também é uma política genocida. Nesse momento, querem retornar às aulas.
Então, é muito importante a gente se atentar para alguns dados que foram divulgados recentemente, né? O Diese publicou essa semana, recentemente, um estudo que são mais de 123 milhões de pessoas no Brasil que vivem com crianças na idade escolar de 0 a 17 anos. Esse número de crianças na idade escolar contabiliza 51 milhões de crianças. Daí lembrando que nesse número não está contabilizado a educação de jovens e adultos, que a gente sabe que é uma fragilidade gigantesca no nosso país, né? A questão do analfabetismo, a não escolarização dos adultos. E fora isso, também não contabiliza toda a equipe escolar. Então, são os docentes que estariam envolvidos, né, nesse retorno às aulas, a gestão escolar, os funcionários e funcionárias das escolas, das unidades escolares. Para além disso, a gente tem várias medidas que os governos estaduais estão publicizando agora, que seriam o uso de EPIs, por exemplo. Pensando também, companheirada, que toda a fragilidade que a educação pública já sofre de falta de investimento. Então, os educadores, gestores têm colocado para a gente como é possível fazer o isolamento social com as crianças dentro do ambiente escolar, sabendo que existe uma limitação das próprias estruturas escolares, para além de toda a questão afetiva que envolve nossas crianças e adolescentes, do contato, nesse momento que tem sido tão difícil para a gente. Outro dado muito preocupante é a própria questão do transporte escolar. Então, no último período, nós temos visto vários dados, né, várias pesquisas, colocando, não só no Brasil, mas em vários países, que uma das contaminações maiores tem sido por a questão do transporte público. Então, já tem comprovado que o transporte público é uma fonte de contaminação. Então, como que a gente vai trabalhar isso nessa questão, e pensando agora, né, nas nossas crianças do movimento, que ainda não tem esse direito garantido de poder ter a escola perto da sua residência. Então, a gente sabe a realidade que muitas crianças andam 3, 4 horas de ônibus. Então, como que a gente garante também esse cuidado com as nossas crianças no deslocamento às escolas? Por isso que nós, no movimento, temos defendido que esse é o momento de cuidar da vida e de priorizar todos os tipos de cuidado, né? E também viemos afirmando aqui que a volta às aulas na pandemia é crime. Agora, companheirada, é o momento da gente se cuidar e preservar a nossa vida. E para finalizar essa análise de conjuntura, nós também gostaríamos de dar um informe sobre a situação gravíssima que tem acontecido agora em Minas Gerais. Mais uma situação gravíssima. Então, o Quilombo Campo Grande, né, situado em Minas Gerais, um acampamento nosso de mais de 20 anos, com 450 famílias, com uma produção agroecológica de café, com escolas, projetos de mulheres, tem sofrido há muito tempo uma perseguição de pistoleiros e da própria polícia militar. E o mais grave nesse período é que saiu uma ordem de reintegração de posse contra essas famílias. Para além do absurdo que seria uma reintegração de posse no tempo da pandemia, que nós precisamos nos cuidar, de isolamento social, nós estamos falando de 450 famílias que vão perder suas casas, que vão destruir toda a plantação, toda uma vida dessa população. Por isso, nós entendemos que como a volta às aulas é um crime, também os despejos agora é um crime. É momento de nós defendermos os territórios, ocuparmos esses territórios, ocuparmos as escolas e defendermos a vida. Então, seguimos nos cuidando, defendendo os territórios e quem for possível neste momento, não sair de casa, manter os cuidados, manter a nossa solidariedade, como nós, movimento, temos feito, com as doações, com as marmitas solidárias. É tempo de cuidado. Então, fica o nosso recado de podermos continuar nos cuidando e seguimos. Então, gostaria de agradecer por esse papo nosso hoje.
Nos sigam e até o próximo Análise de Conjuntura Semanal. Um grande abraço.